Bom dia, quinto ano. Mais uma vez nós estamos aqui, aula de história, e vamos falar sobre instrumento de medição do tempo, diferentes culturas, diferentes calendários, o calendário cristão, como saber em que séculos estamos. Então vamos pegar o livro aí, na página 14, 15, 16 e 17 e vamos para o estudo. Vamos lá, vamos entender agora os instrumentos de medição do tempo, que nossos antepassados usavam. A necessidade de calcular a duração dos fenômenos naturais levou os grupos humanos a criarem instrumentos de medição do tempo. Entre os mais antigos instrumentos de medição do tempo está a ampulheta. Olha essa imagem do lado aí, você vai ver a ampulheta. Bem mais tarde foi desenvolvido o relógio mecânico e mais recentemente o relógio digital. Ampulheta, instrumento pelo qual se mede o tempo pela quantidade de areia que passa de um compartimento de vidro para outro por meio de um orifício minúsculo. Então, pessoal, tá aí a ampulheta, é um dos instrumentos de medição do tempo. Olha aí, pessoal, essa imagem do lado aí, isso é um relógio mecânico. O que é um relógio mecânico? Invenção europeia do início do século XIV. Observa um historiador que, a partir da invenção do relógio mecânico, as pessoas não se movem mais pelo ritmo do sol, pelo canto do galo ou pelo repicar dos sinos, mas pelo tic-tac contínuo, regular e exato dos relógios. Olhe bem nas duas imagens, que de um lado você está vendo um relógio mecânico e do outro lado você está vendo relógios que marcam horas de maneira digital. Você está vendo um celular, você está vendo um relógio digital e assim vai. Olhe bem que o relógio digital movido a energia elétrica, os notebooks, tablets e smartphones também têm uma função especial, que não é só como telefone, mas também como relógio, como cronômetro e assim vai. Vamos falar um pouco sobre culturas e diferentes calendários. Vimos que cada povo possui uma cultura. Assim, com base na sua cultura, os povos criaram diferentes calendários, ou seja, diferentes modos de contar e dividir o tempo para dar início à contagem do tempo. Cada povo escolheu uma data que é importante para ele. Os judeus, por exemplo, começam a contar o tempo a partir da criação do mundo, que para eles se deu no ano 3760 antes do nascimento de Cristo. Já os muçulmanos contam o tempo a partir da ida do fundador da sua religião, Maomé, da cidade de Meca para Medina. Na atual Arábia Saudita, esse fato ocorreu no ano de 622 d.C. Os cristãos, por sua vez, escolheram o nascimento de Cristo para dar início à contagem do tempo. Este fato é um marco do calendário cristão. Assim, por exemplo, o ano de 2019 para os cristãos corresponde ao ano de 1397 para os muçulmanos e de 5779 para os judeus. O calendário mais usado no Brasil é o cristão. Para nós, brasileiros, há os fatos ocorridos antes e depois de Cristo nascer. Ao escrever as datas de fatos ocorridos antes de Cristo, colocamos a abreviatura AC. A invenção do fogo, por exemplo, ocorreu cerca de 5.000 antes do nascimento de Cristo, ou seja, 5.000 AC. Já a primeira vacina foi desenvolvida em 1796, nos fatos ocorridos depois do nascimento de Cristo. Não é necessário colocar a abreviatura DC. O nosso calendário divide o tempo em dia, mês, ano, década, 10 anos, século, 100 anos e milênio, 1000 anos. Assim, dizer que estamos em 2019 significa que já se passaram 2 milênios e 19 anos do nascimento de Cristo. Veja essa imagem do lado aí, a gravura do século XVI, mostrando o Papa Gregório XIII, responsável pela atualização do calendário cristão. Está aí, o nosso calendário é calendário gregoriano. Como saber em que século estamos? O século é uma unidade de tempo muito utilizada pelos historiadores. Geralmente é escrito em algarismo romano, século I, século III, século XX e assim por diante. Há duas regras práticas para saber a que século pertence determinado ano.
A primeira regra: quando o ano terminar em 00, é só eliminá-los e o número que sobrar indicará o século. Exemplo, 1200, eliminou 00, ficou o século 12. 2000, eliminou 00, ficou o século 20. A segunda regra: quando o ano não terminar em 00, é só eliminar os dois últimos algarismos e somar 1 ao número que sobrou e você terá o século. Exemplo, 2019. Se elimina o 19, né? E pega o 20, soma mais 1, vai ser o século 21. Linha do tempo. Para representar e ordenar os fatos numa sequência cronológica, utiliza-se a linha do tempo. Essa linha pode ser construída usando-se qualquer unidade de tempo. Ano, década, século. Observe a linha do tempo da vida de Cauã. Tá aí as fotos. As imagens aí abaixo. Primeira 2001, 2012, 2019. Né? Percebe que na ordem cronológica ele vai crescendo, né? 2001 está uma criança, 2012 um adolescente, 2019 já um senhor já, né? Um jovem senhor. Para encerrar, vamos fazer a atividade da página 18 a 21, que é programada desde a semana passada, e Deus abençoe a todos. Um abraço.